Eu quero dizer que nós somos membros uns dos outros. A palavra afirma isso. E como membros uns dos outros, nós precisamos de cada um dos membros desse corpo. Eu não posso dizer que não preciso da irmã Néia. Nem a irmã Néia pode dizer que não precisa de mim. Eu não posso dizer que não preciso do presbítero, nem o presbítero da mesma forma poderá dizer que não precisa de mim, porque senão não seria um corpo, mas seriam apenas membros desfacelados do corpo. Mas nós estamos unidos e por isso digo: eu preciso de você, você precisa de mim? Amém. Nós precisamos uns dos outros, porque somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando numa coisa interessante. Quais são os órgãos que existem na cabeça? Né? Já parou para pensar nisso? Porque a cabeça é quem? A cabeça é Cristo. Quais são os órgãos que tem na cabeça? Né? Cérebro, olfato, né? O nariz, paladar, audição, visão. Vocês perceberam que o que comanda o corpo está na cabeça? Olha que coisa linda. Então eu não posso dizer que eu sou o olho, eu não posso dizer que eu sou o ouvido, eu não posso dizer que eu sou o nariz, eu não posso dizer que eu sou a boca, porque isso está na cabeça. Esses órgãos vitais, o cérebro está na cabeça. Então quem pensa pela igreja é Jesus. Quem olha pela igreja é Jesus. Quem ouve pela igreja é Jesus. Quem dá o sabor à vida eterna é Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas eu sou, né, do pescoço para baixo, eu tenho minha participação e você também. Mas a cabeça é Cristo. Quem pensa no bem-estar da igreja é Cristo. Ele pensou em tudo para deixar você abençoado. Ele pensou em tudo para deixar você protegido. Ele pensou em tudo para fazer de você um cidadão do céu. O Senhor vê, Ele contempla, Ele sabe onde está o perigo, e Ele está sempre mandando a mensagem: olha, aí não, aí é perigoso, aí você vai se machucar, cuidado com esse lugar, cuidado com esse buraco, cuidado com esse indivíduo, cuidado com essa situação, porque o Senhor está zelando e velando por mim e por você. Você crê? Oh, aleluia! Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de estar compartilhando com você o livro de Atos, capítulo 2, versículo 40. Se quiser colocar para nós aí, irmão Douglas, que aí todos participam de uma forma mais rápida, né? Livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 40. Glória a Deus. Vamos aguardar ali o nosso irmão encontrar e os irmãos também, de repente ali está. E com muitas palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-nos dessa geração perversa. Olha que interessante. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Continue. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí você dá uma pausa nesse versículo. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora aqui eu quero fazer um comentário. Eles perseveravam no quê? Na doutrina de quem? De Moisés? Dos profetas? Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos receberam a doutrina de quem? De Cristo. Então a doutrina dos apóstolos logo é a doutrina de Cristo. E eles perseveravam na doutrina de Cristo. Eles não estavam ali pregando sábado, eles não estavam ali pregando a comida que deveriam comer,
mas eles estavam pregando ali, Pedro estava pregando ali a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, e eles perseveravam na doutrina de Cristo. Vamos perseverar na doutrina de Cristo, amados irmãos? Vamos perseverar, porque se nós não tivermos uma continuidade, se nós não dermos, uma continuidade nessa doutrina, nós vamos perecer. Irmãos, é cada coisa que nós vemos hoje, doutrinas que não são de Cristo, doutrinas que são de homens, doutrinas que são de demônios, que é o pior, porque tem doutrina que é de Deus, tem doutrina que são dos demônios e tem a doutrina que é de Cristo. São 3 doutrinas, mas a que deve prevalecer é a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos receberam de Cristo. Fala aí para mim, pastor, uma doutrina de homens. Agora tem uma nova doutrina. O homem pega água, coloca na boca, e sai soprando, aquele líquido da sua boca em cima dos seus, ali os irmãos começam a rodopiar, e começam a pular, e começa aquela euforia. Que doutrina é essa? É a doutrina dos apóstolos, irmãos? É a doutrina de Cristo? É a doutrina do homem, ou pode ser até mesmo a doutrina de Satanás, porque está sendo o quê? Levado ao povo uma doutrina enganosa, uma doutrina que não está trazendo edificação para o corpo de Cristo, que não está trazendo edificação para a igreja do Senhor. Porque a doutrina de Deus, ela exorta, ela edifica, ela transforma, ela nos constrange, porque quer o nosso bem. E na comunhão, então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão. Vocês já perceberam que muitas vezes nós temos comunhão só nesse momento, Estamos aqui juntos, aí temos aquela comunhão, mas passou disso aqui, cada qual para a sua casa, ninguém mais se vê, ninguém se dá não faz uma ligação, não faz uma visita. E os apóstolos naquele tempo, e os que iam se convertendo, eles não agiam como nós agimos hoje. Eles tinham tudo em comum, eles estavam sempre juntos, eles tinham comunhão, eles tinham prazer de estar uns com os outros. Mas hoje, irmãos, o diabo colocou algo, até mesmo no meio dos cristãos, que é aquela coisa: minha particularidade não, eu tenho, você entendeu? Aqui não, no meu cercado não, lá na igreja tudo bem, sou irmão de todo mundo, mas intimidade não. Irmãos, a Bíblia ensina isso? Isso aí é a doutrina dos apóstolos? Não, irmãos, Deus quer que nós tenhamos comunhão. Que de repente você ligue lá em casa e fala: pastor, vamos tomar um café juntos? Vamos. Aqui na sua casa não é minha? Combinamos, pode ser na minha, depois pode ser na sua. Irmãos, comunhão. Porque através da comunhão, sabe o que acontece através da comunhão? Você fica sabendo dos problemas do seu irmão, aí você ajuda ele em oração, aí você entra na batalha espiritual com ele e com ela. Aí, irmãos, o seu irmão que está quase caindo começa a se levantar, porque existe o quê? Comunhão. E a comunhão não pode ser só nesse momento, porque depois eu vou para minha casa. A comunhão tem que permanecer, ela tem que estar ativa 24 horas. Eu tenho que estar lá em casa pensando na irmã Darlene. Meu Deus, como é que está a tua serva? Esses dias ela não estava bem de saúde, será que ela está bem agora? Senhor, vou fazer uma oração por tua. Isso é comunhão, irmão. Mesmo que eu não esteja presente, que ela não esteja vivendo, que eu não esteja vendo a ela, mas eu estou em comunhão com ela, porque eu estou preocupado com a sua situação. Eu quero o bem-estar dela, eu quero que ela esteja abençoada, eu quero que o Senhor a visite, eu quero que o Senhor a proteja, eu quero que o Senhor a guarde, que guarde a minha irmã, eu quero que o Senhor abençoe sua saúde. Então isso significa que eu estou em comunhão. Nós temos vivido essa comunhão? Vamos ser sinceros, poucas vezes, temos vivido essa comunhão, mas é essa
a comunhão que o Senhor quer que tenhamos, que vivamos, que nos preocupemos com o nosso irmão, que choremos com os que choram, que venhamos a sorrir com os que sorriem. Essa é a vontade do nosso Deus. Precisamos ter mais comunhão. E o partir do pão? Agora pegou no calo, né? Quando que nos reunimos para partir o pão juntos? Só na Santa Ceia, né? Só na Santa Ceia. Aí cada qual pega o seu pedacinho de pão, come, termina, todo mundo canta, louva, adora, alguns, falam em línguas, oram e vão para suas casas. Mas não é esse o tipo de partir do pão que Jesus tinha com seus discípulos. O partir do pão que Jesus tinha com seus discípulos era de sentar junto, era de molhar o pão no prato do outro e de comer juntos, de conversar, de passar minutos e horas e momentos agradáveis uns com os outros. Esse era o partir do pão e que não está acontecendo entre nós. E nós precisamos mudar essa realidade, porque nós somos a noiva de Cristo e um dia nós vamos ceiar com Ele nos céus. Você já parou para pensar? Que um dia nós vamos ceiar com o Senhor nos céus, com todos os nossos irmãos, e não haverá mais essa situação que nós tivemos aqui hoje, não é? Choro, pranto, dor, porque às vezes perdemos um ente querido. E eu costumo dizer, esses dias, meu Deus, como temos ido em sepultamento, né? Já fui, eu acho que é o terceiro já desse ano, né? Terceiro ou quarto, alguma coisa assim, que nós já fomos. Então, irmãos, nós estamos, eu costumo dizer, quantas vezes nós nos reunimos só nesse momento? Não é assim? Aí você vai ver aquele primo, fazia tempo que você não via. Esses dias eu falei isso lá no sepultamento. Aí você vê aquele primo que fazia tempo que você não via, aquela tia, aquele parente, às vezes você nem conhece mais a pessoa. Eu sou seu primo. Você é meu primo? Sou. Por quê? Porque deixamos para fazer isso no momento em que já não dá mais para abraçar a pessoa que foi, já não dá mais para ouvir a voz da pessoa que foi, já não dá mais para dar uma flor para essa pessoa e deixar ela sentir o cheiro, o aroma dessa rosa, dessa flor, porque já se foi. E esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim: como eu queria voltar lá atrás e fazer tudo diferente. Por quê? Porque a pessoa já tinha partido. E quantas vezes nós podemos fazer um irmão sorrir, podemos fazer uma pessoa feliz, e nós ficamos protelando, ficamos ali, mas acho que não é necessário. Não é necessário, irmãos. Às vezes uma visita sua, um abraço seu, você chorar com alguém, você estará ajudando essa pessoa a continuar sua jornada. Porque às vezes a pessoa está sozinha, numa situação de dor, numa situação de prova, e às vezes um abraço, às vezes um ombro que você oferece para a pessoa deitar e chorar, um ouvido para ouvir, é o que a pessoa precisa. Eu lembro que uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor sabia que um dia o senhor me recebeu e o senhor me ouviu? Eu estava em ponto de fazer uma loucura, eu queria matar uma pessoa, mas porque o Senhor me ouviu, o Senhor ouviu, calado, e depois o Senhor falou, depois que eu falei tudo, o Senhor falou, e aquela raiva, aquele ódio, aquela vontade de matar saiu, e eu não fiz o que eu tinha intenção de fazer, e eu pude glorificar o nome do Senhor Jesus. O que vemos nisso? Nós vemos que, irmãos, somos membros uns dos outros, e que às vezes deixamos de estar ligado ao irmão, e precisamos estar ligados para que tudo funcione direitinho. É que nem uma engrenagem de um relógio. Se você tirar uma pequena engrenagem, já todo o relógio para. Não, mas pastor, é só uma engrenagem pequenininha, coisa besta, pastor, coisa.
Irmãos, não tem como o relógio funcionar sem uma pequena engrenagem, por menor que seja, porque está tudo sincronizado, assim como o corpo de Cristo. Não adianta eu pensar que eu vou conseguir viver sem algum dos meus irmãos que estão aqui, porque isso é mentira, não funciona. Talvez você seja aí, vamos aí colocar, órgãos vitais. Ah não, eu não preciso do fígado, não preciso. Como não preciso? Se não tiver o fígado, eu não vou processar, irmãos. O sangue não vai, você entendeu? Não vai ter nutrientes, não vai como o corpo está. Não tem como. E às vezes nós vamos riscando pessoas da nossa vida, né? Ah não, uma vez eu tive um probleminha com essa pessoa, risca, né? Irmãos, seria como se nós estivéssemos fazendo isso aqui, ó. Aí esse dedo aqui me deu um problema, corta. Ó, esse outro dedo aqui me deu um problema, corta. Você já pensou se fosse assim? Hein, Darlene? Já pensou? E nós não fazemos isso? Fazemos isso, mas Deus está dizendo para mim e para você: ei, não despreze o membro do corpo de Cristo, porque você precisa dele, é necessário você estar ligado a ele. Então perdoe, ame, reconsidere e viva em Cristo Jesus ligado com o seu irmão, porque é a vontade de Deus para convosco. Aleluia. Oh, aleluia. E diz lá, continua, irmão. E nas orações, orar juntos, até oramos, né? Depois nós vamos naquele versículo ali, o 43. Até oramos juntos. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que você faça como Pedro, que estava preso. A igreja não estava na cadeia com ele, mas a igreja estava em comunhão com ele. Como, pastor? Porque eles estavam orando por ele, estavam preocupados e oravam para que Deus soltasse a Pedro. Deus, solta Pedro. Deus, tenha misericórdia, Pedro está preso, Senhor, ele é necessário na obra. Deus, visita Pedro, Senhor, faz a obra. E daqui a pouco, o que aconteceu? Um anjo entrou lá no cárcere, soltou todas as cadeias que estavam grudadas nos braços, nas mãos de Pedro, abriu as celas, pegou na mão de Pedro e saiu correndo com Pedro daquela cela, e ele se viu livre. E aí ele vai lá aonde a igreja estava reunida, orando para que Deus soltasse a ele, e bate na porta, e a menina olha e fica tão maravilhosa. É Pedro! Em vez de ela abrir a porta, ela estava tão feliz que ela correu lá e disse: Pedro está aí. E eles disseram: o quê? Não é possível. Estavam orando para isso. Não, deve ser o anjo dele. Ele não é possível. E daqui a pouco Pedro insiste um pouquinho mais, e eles então se alegram, porque realmente era Pedro que estava ali, porque a igreja estava orando. Amados irmãos, eu quero te dizer: se preocupe com o seu irmão, ore por ele, busque a Deus por ele, fale com o Senhor por causa da necessidade do seu irmão, e creia que Deus vai responder, porque um dia estará invertido, será o teu irmão que estará orando por você. Você sabia disso? E aí Deus vai abençoar da mesma forma. Eu me lembro que uma vez eu ganhei uma alma para Jesus, e toda alma que eu ganhava, Satanás vinha me afrontar. Toda alma que eu ganhava, eu podia esperar que aquela noite eu não ia dormir em paz. Ele ia lá, ele ia brigar, ele ia gritar comigo, ele ia fazer algumas coisas. Uma luta espiritual, que alguns aqui já experimentaram, já passaram por ela, sabem do que eu estou dizendo. Outros ainda não tiveram esse tipo de experiência. Se tiverem, amém, não tenham medo, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu estou em casa, de repente entra dois seres pela parede, eles atravessam a parede, com um capuz preto no rosto, e eu com o olho aberto, olhando. E eles vieram com a cabeça abaixada, aquele capuz, pegaram no meu pé, e puxaram, irmãos. Quando eles puxaram, deu um tranco, e eu vi uma coisa assim sobrenatural. A minha alma se desgrudou do meu corpo.
Eles grudaram na minha alma e puxaram do meu corpo, descolou, e daqui a pouco, irmãos, eu tendo aquela situação, aquela experiência, daqui a pouco entrou voz naquele quarto de 3 irmãos, e eu discerni a voz dos 3 irmãos que trabalhavam comigo no Carrefour ali, no Carrefour. E ali, irmãos, quando aquelas vozes entraram ali, eles começaram a orar assim: Senhor, guarda o teu servo, livra o teu servo do mal, Senhor, queima esses demônios, Senhor, põe por terra. Aí aqueles demônios me soltaram, começaram a se contorcer, e aquelas vozes ficaram ali, e eles não conseguiram ficar no ambiente e foram embora. E eu levantei, ainda meio assim assombrado daquela visão, mas a voz dos irmãos ainda estava lá no meu quarto, e eu ouvia nitidamente a voz dos 13 e discerni que eram os 3 irmãos que trabalhavam comigo. E eu não via a hora de o dia amanhecer para que eu pudesse ir para o serviço para conversar com aqueles 3 irmãos. E quando eu cheguei lá, eu procurei aqueles 3 irmãos, falei: vem cá, eu quero falar com vocês, eu preciso falar com vocês. E fizemos uma pequena reunião, e eu convoquei aqueles 3 irmãos, e eu falei: às 3 horas da manhã, o que vocês estavam fazendo? Eu estava orando por você, eu estava orando por você, eu estava orando por você. E eu vi o poder da oração, presbítero. Eu vi o poder da oração feita por aqueles que realmente estão em comunhão, porque sentem-se parte do outro irmão como corpo. Deus, através do seu Espírito, fez sentir que eu estava precisando de oração, e eles oraram, e a oração deles teve seu efeito no mundo espiritual. Ei, não pare de orar pelo seu irmão. Sabe o que o diabo quer colocar em nós? Ele quer colocar em nós um outro sentimento. Pastor, o que o senhor está dizendo? Sim, um outro sentimento que não é de orar, é de falar mal. Olha que coisa terrível. Você viu fulano? Também não é crente. Eu acho que nunca foi. E a gente tem essa mania, o diabo está trocando, irmãos, o que nós deveríamos fazer por aquilo que ele quer que façamos. E a Bíblia diz que nós não devemos ser maldizentes. Em vez de nós dobrarmos os joelhos, colocarmos a nossa boca no pó e orarmos pelo nosso irmão, nós falamos: mas isso aí nunca foi crente mesmo. Mas esse irmão sempre teve essa dificuldade, essa pessoa nunca conseguiu vencer isso. E nós não estamos fazendo nada para que essa pessoa vença, porque o meu comentário não vai ajudar esse irmão, mas a minha oração feita no nome de Jesus vai ajudar esse irmão, sim. Entendeu o que Deus quer, irmãos? Deus não quer que nós sejamos maldizentes, mas Deus quer que nós estejamos juntos nas orações, que elas são poderosas quando feitas no nome do Senhor Jesus. Pare mais um versículo. E em toda a alma havia o quê? Temor. Existe uma coisinha que não existe mais no crente: temor. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou falando a verdade. As pessoas fazem coisas bárbaras porque não existe mais temor. Pastor, não amam, mentem, fazem coisas horrorosas porque não existe mais o temor. Porque se existisse o temor, a pessoa diria assim: meu Deus, que sentimento ruim que eu tenho, meu Deus, eu não posso fazer isso. Não, eu honro a Deus, Deus é tudo na minha vida, meu irmão é maior do que eu, ele é mais importante do que eu não posso pensar assim, eu não posso agir assim. Temor, irmãos, temor. Não existe mais o temor. E nós precisamos orar a Deus e pedir: Deus, devolva o temor. Nós precisamos novamente, Senhor Deus, honrar a Ti. Não estamos temendo ao Senhor, não estamos honrando a Deus. E muitas maravilhas e sinais se faziam pela mão de quem? Dos apóstolos. Quando nós voltarmos à receita original da Bíblia, eu quero afirmar com todas as palavras que maravilhas e sinais vão voltar a acontecer no nosso meio. Aleluia! Eu creio em Deus. Oh, aleluia! Mas presta
receita natural, verdadeira da Bíblia. Enquanto nós estamos com crendices, querendo imitar, não, porque a pessoa fez isso, deu certo, e nós estamos olhando mais para os resultados do que para aquilo que está escrito nas Escrituras. Não, mas fulano fez, deu certo. Fulano deu 3 pulinhos para trás, jogou um pouquinho de pó para cima e deu certo. Estão entendendo? Nós estamos indo contra a palavra porque queremos o quê? O efeito. E às vezes o efeito não é Deus que está fazendo, não é Deus que está operando. Ah não, mas deu certo com fulano. Fulano pegou lá. Irmãos, até eu vi esses dias o absurdo do absurdo. Coloca água na frente, se não tiver água, coloca pinga. Irmãos, verdade. Coloca pinga. Deus vai operar do mesmo jeito. Misericórdia. Procura o que eu estou falando. Vocês pensam que eu estou brincando? Vocês pensam que eu estou brincando? Procura, está lá na internet para qualquer um. Coloca lá a pinga. Você vai falar, pastor, será que não é estandarte? Será que não é piada? Será que... Não, é verdade. Eles estão fugindo do sentido verdadeiro da Bíblia e estão crendo em crendices. Mas não é assim convosco, porque vocês vão perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra verdadeira, e os sinais e maravilhas vão voltar a acontecer no nosso meio. Vai ter vida se convertendo, vai ter pessoas falando em línguas estranhas, porque o Espírito de Deus vai estar permeando as nossas almas. Você crê nisso? Amém. Oh, glória. Sabe aquela coisa gostosa que você não se contém, porque você sabe que é o sobrenatural de Deus, porque você está orando e você começa a sentir já um calor, e você já começa a sentir uma presença, e você já começa a sentir Deus envolvendo você da cabeça, e vai descendo até os pés, e você vai sendo tomado, e quando você pensa que não, lá vem as línguas estranhas, lá vem uma alegria, lá vem um fulgor dentro de você. Isso é a presença do Espírito de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos voltar ao amor, precisamos nos unir, deixar as barreiras caírem por terra, perdoar de verdade. Irmãos, eu acho que Deus tinha um negócio comigo desde que eu era do mundo, porque quando eu perdoava mesmo. Até hoje eu sou assim. Eu lembro que uma vez teve uma briga na escola e eu bati no menino, o menino bateu em mim, e eu bati mais nele do que ele bateu mais em mim. Só que lá na frente da diretora, a diretora falou assim: perdoa, tal, não sei o que lá, e eu perdoei ele, eu também te perdoo, tal, não sei o que lá. E no dia seguinte, o bobão pensou que estava tudo certo, e eu vi um camarada lá, e um alvoroço, ô meu amigo, tal, não sei o que lá, e aqui, e aí juntou um monte de gente, pá. E eu achei que estava tudo bem, né? E é assim também na vida cristã, irmãos. Às vezes nós pensamos que está tudo bem, que houve perdão, e às vezes não houve, né? A pessoa dá o perdão só da boca para fora, eu te perdoo, mas no coração não aconteceu. Isso tem que acontecer, irmãos. Nós temos que nos perdoar verdadeiramente e vivermos unidos para que Deus possa agir em nossas vidas. Não existe outra forma, não existe outro jeito, e nós temos que perdoar genuinamente. E a Bíblia diz que o amor não seja fingido, o amor não seja fingido, não pode ser um amor fingido. Eu tenho que amar de verdade, porque quando eu digo que te amo, Deus está lá de cima olhando, não ama não. Deus está lá de cima dizendo: não, eu conheço seu coração, você não ama. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nos derramar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e pedir para Deus uma conversão genuína e um coração cristão verdadeiro batendo dentro do peito, para que nós possamos olhar para o nosso irmão e dizer: eu te amo, e isso ser uma verdade. Oh, aleluia. E o Senhor dizer amém lá no céu. Aleluia. Quando você dizer aqui na terra: eu te amo, Deus fala amém.
Olha que coisa linda, confirmado pela boca de Deus. Agora, quando eu falo que eu te amo com demagogia, o Senhor não diz amém. Não é um amor verdadeiro. Então, que em cada palavra eu te amo, haja a palavra de Deus endossando, dizendo: amém, meu servo realmente ama, minha serva realmente ama, eu te perdoo. O Senhor diga amém. Verdadeiramente Ele está perdoando, verdadeiramente Ele não está guardando raiz de amargura, raiz de rancor em seu coração. E Deus diz amém, e os anjos digam amém. Porque no mundo espiritual, você pensa que tudo que nós falamos aqui no mundo espiritual acontece? Eu já vi gente dizendo: porque se dois confirmarem aqui na terra, é confirmado lá no céu. E às vezes só está confirmado de boca, mas não de coração, né? Então precisamos confirmar de coração, para que Deus diga amém. Continue, meu irmão. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam como? Separados e não tinham nada em comum? Era assim, irmãos? Não, eles estavam como? Juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa linda. Eu já falei aqui e vou repetir. Eu vi uma reportagem, nunca mais eu vi essa matéria. Eu procurei e não encontrei mais. Se alguém encontrar e conseguir salvar e puder me dar essa matéria, eu gostaria. Uma ilha que tem 95% da população é toda cristã. Toda. O índice de criminalidade é 0. A polícia lá não tem trabalho nenhum. Lá não tem roubo, lá não tem droga, lá não tem. E fizeram essa reportagem e eu fiquei assim olhando, falei: meu Deus, que lugar maravilhoso. Eu falei: eu preciso melhorar bastante para poder ir para essa ilha. Porque se nós formos para lá, nós vamos estragar a ilha. E eu falei: meu Deus, que maravilha. E é exatamente isso que deveria e que deve acontecer conosco, irmãos. Porque a unidade daquele povo é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão... Eu desejei aquilo. Você não deseja isso para você? Quem deseja, diga amém. Eu desejo, irmãos, olhar para o meu irmão e não ter nenhuma demagogia. Eu falar: eu te amo, e ele dizer: eu também te amo. Eu sentar com ele e poder fazer uma refeição, me alegrando com essa pessoa, sabendo que quando eu sair dali, essa pessoa não vai falar mal de mim. Se ela sair da minha casa, eu não vou esperar essa pessoa sair para falar mal dela, mas verdadeiramente eu tenho comunhão, eu tenho amor. É isso que eu desejo latentemente no meu coração. E é isso que nós devemos lutar para conseguirmos dar livre. Sabe? Cair as diferenças, cair aquela situação de a gente sempre quer ter razão, né? E nessa que a gente sempre quer ter razão, a gente fere ou não aceita a outra pessoa porque ela pensa diferente da gente. Isso não pode acontecer, porque tem uma coisa que nos liga. E o que é? Jesus Cristo nos liga. A liga é Jesus Cristo liga a mim com você. Eu estou ligado com você porque Jesus está no meio de nós, porque Ele é que dá essa ligadura. E eu tenho isso em comum com você, a fé em Jesus Cristo. Eu tenho em comum com você que nós vamos morar no céu. Eu tenho em comum com você que eu fui perdoado, que você foi perdoado, independente do que você tenha feito, o seu pecado, o grau, você foi perdoado. Você tem isso em comum comigo? Tem? Quem tem isso em comum comigo? Amém. Você crê assim também ou não? Amém. Que o pecado que eu cometi, Jesus perdoou assim que eu entreguei minha vida a Ele. Eu também creio que o seu pecado foi perdoado, e quando você entregou a sua vida a Ele, você recebeu dele a vida eterna. Eles tinham tudo em comum. Eles não tinham aquela questão: não, isso aí eu não concordo com você. Não, se a Bíblia diz, eu concordo. A palavra diz isso.
diz, eu concordo com você, porque eu estou concordando com a Bíblia, estou concordando com a palavra, e quando eu concordo com a palavra, eu concordo com Deus, porque Deus é o verbo vivo, é a palavra viva e eficaz, que transforma mente, corpo, alma e espírito. Então, amados irmãos, eu gostaria também de compartilhar com você livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 24 e 25. Eu peguei uma versão interessante aqui. Nós vamos ler aquela versão, mas depois eu vou ler essa aqui também, que ela é interessante. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, vocês percebem o que aqui? Que não existe o que? Individualidade, né? E consideremos-nos uns aos outros. Então eu considero meu irmão, logo eu estou dizendo que eu preciso dele, porque eu o considero, né? E o que eu faço com isso? Eu estimulo o irmão ao amor, para que tenha o que? Boas obras. Entenderam? Como é que eu não posso fazer? Ah não, eu faço tudo sozinho, eu sou um super crente, eu não preciso de ninguém, não preciso de irmão nenhum, não preciso de pastor, não preciso de membresia nenhuma, eu sou super crente, e tudo que eu quero eu faço, e tudo que eu penso eu consigo, e tudo que eu desejo, eu almejo, eu alcanço. Não, nós só conseguimos alcançar e atingir o que Deus tem para as nossas vidas em conjunto, porque nós somos o corpo de Cristo. Aí eu estava pensando, se nós somos o corpo de Cristo, a Bíblia diz até que venhamos a atingir a estatura de varão perfeito de Deus. Alguém individualmente consegue crescer e alcançar a estatura de varão perfeito de Deus? Não. Por quê? Porque essa estatura de varão perfeito de Deus está falando do corpo, e o corpo somos todos nós. Então não tem como só a mão crescer. Já pensou só a mão crescendo? A mão crescendo, vai ficar aquela mão do meu tamanho e o corpo né? Não, tudo cresce igual, proporcional, ao mesmo tempo, em conjunto. Então esse é o crescimento, né? Até que venhamos a atingir a estatura de varão perfeito. Ou seja, quando nós atingirmos essa estatura, nós vamos sair dessa terra, porque está acontecendo nesse momento o arrebatamento da igreja. A igreja está pronta, está formada, ela está preparada, e aí, irmãos, subimos. Entenderam? Então não tem como o indivíduo crescer sozinho. Não, eu não preciso de ninguém, eu faço a minha parte em casa, eu sou independente e não preciso de irmão nenhum. Isso não é o Evangelho de Cristo. Uma vez eu confrontei uma irmã, ela disse para mim assim: olha pastor, eu estou muito bem. Eu falei: que bom, irmã. Eu estou muito bem, eu oro, eu faço os meus jejuns, as minhas consagrações, eu não preciso de igreja, pastor, muito menos de pastor. Falei: puxa, que bom, né? Sabe, pastor, porque a minha vida com Deus, pastor, é um mistério. Eu ouvindo, né? É misterioso. Que maravilha, né? Eu falei: irmã, você é tudo menos cristã. Ela: o quê? Eu falei: porque para ser cristã, você tem que aceitar as doutrinas de Cristo. E nas doutrinas de Cristo, a Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros, e que nós, como indivíduos separados, não somos a noiva de Cristo, não somos partes do corpo de Cristo. Não tem como eu me separar do corpo e dizer que eu estou vivo, porque um membro fora do corpo, a tendência dele é morrer, necrosar e apodrecer. Então você é simpatizante do Evangelho, mas você não é evangélica. Você é tudo menos cristã. E eu acho que ela nunca pensou que eu ouviria tal verdade. Mas é uma verdade. Como é que eu posso? Já pensou, eu chego aqui amanhã e digo para a igreja: irmãos, eu resolvi a partir de hoje, eu não quero mais comunhão com ninguém,
Eu não preciso de mais nenhum de vocês. Não me procurem, tá? Não vá à minha casa. Não preciso orar por mim. A minha oração é autossuficiente. Eu oro por mim. Não preciso da oração de ninguém. Por favor, não me tragam nenhum tipo de mensagem, porque é do jeito que eu interpreto, que eu acho certo. Então não me traga nenhuma mensagem, não preciso. Irmãos, isso é uma loucura. Eu não posso me separar de você. Você é parte do corpo de Cristo. E se eu me separar de você, eu vou morrer e apodrecer. Quem está entendendo, diga amém. Não tem outra forma. Eu estou dizendo isso que hoje tem muitas pessoas desigrejadas, né? Que estão decepcionadas e saíram do meio cristão e hoje não tem mais parte com o corpo de Cristo. Estão separados, já não tem mais união e dizem ser autossuficientes e que não precisam de mais ninguém para poder alcançar a graça salvadora de Deus. Isso não é verdade. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, né? Livro de Atos, vai mais um versículo aí, irmão. Deixa eu ver aqui. Agora o versículo 25. Não deixando isso, esse mesmo. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Agora esse versículo aí eu gostaria de ler nessa versão aqui, ó. Olha que interessante, né? Não deixemos de nos reunir como igreja. Eu falei, puxa, essa versão é boa. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual é o dia que se aproxima, irmãos? O dia do Senhor, né? O dia do Senhor está se aproximando. E não é momento de nós ficarmos nas nossas casas dizendo que não nos precisamos reunir, que não precisamos nos agrupar como igreja. Não precisa. Lá em casa, sem você autossuficiente, eu resolvo. Isso não existe. Não é bíblico. Não é o ensino de Cristo. Não deixando a nossa congregação. Não podemos deixar de congregar com os nossos irmãos. Devemos nos reunir com os nossos irmãos para fazer orações, deprecações, súplicas a Deus. Perceba, irmãos, não é o que eu estou dizendo para você. Quem está dizendo isso para você? Sou eu ou é a Bíblia? É a palavra, não é isso? E se é a palavra, ela é digna de quê? De toda aceitação. Entenderam? Se fosse palavras do pastor, se fosse o presbítero chegando aqui, ou qualquer outro irmão, olha, a minha opinião é essa daqui, eu penso dessa forma, desse jeito que deve ser, é diferente. Mas quem está dizendo isso aqui é o Espírito Santo por meio da palavra, não deixando a nossa congregação, não deixando de nos reunirmos como igreja, como é o costume de muitos, de alguns aí. Alguns têm esse costume de não querer mais se reunir como igreja, de achar que não precisa mais do corpo. Antes, nos admoestando uns aos outros, aconselhando, irmão, vamos ficar firmes, vamos orar mais, vamos buscar mais a presença do Senhor, admoestando. Entende, irmãos? Aconselhando. Não é tempo de parar, não é tempo de ficar fora, não é tempo de deixar de se santificar. Por quê, irmão? Porque está chegando o dia, porque o dia está chegando, porque a hora vem em que o Senhor vai voltar. Aleluia! Então é necessário nos reunirmos, é necessário orarmos, é necessário nos santificarmos, é necessário vigiarmos, porque o dia está chegando. Eis que vem, o dia
ser pegos de surpresa. Temos que estar prontos para quando chegar aquele dia, não ficar com medo. Ai meu Deus, se Jesus voltar agora, o que vai ser de mim? Eu não estou em comunhão com aquele irmão, eu briguei com aquela irmã, eu não converso com aquele fulano, eu não perdoei esse clã, eu não tenho paz com o Bertano. Ah Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu estou perdido. Eu já vi gente falar isso. Mas nós não podemos viver assim. Mas eu devo te admoestar: perdoe, ame, abrace, esteja junto, ore, clame, busque, santifique, porque está chegando o dia, não dá mais tempo dessas coisinhas. Temos que estar unidos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 10. Livro de Romanos, o capítulo é o 12, o versículo é o 10. Nós vamos ler aquela versão, mas depois eu quero ler essa aqui, porque também, novamente, interessante ela é. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí eu vou ler na versão que está aqui: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Meu Deus, aleluia. Ah, Jesus amado, Senhor, como nós precisamos mudar. Jesus, como nós precisamos do Teu Espírito para podermos ser o filho que lhe agrada, o filho que lhe apraz. Senhor, como nós precisamos de mudança. Aleluia. Oh Deus, eu olho para mim e vejo as minhas misérias, o quanto eu preciso mudar, porque nós não agimos assim, não vivemos assim, não aprendemos assim, apesar de ser a palavra de Deus. Me parece que nós pegamos aqueles versículos que mais nos alegra, que mais são de acordo com o que praticamos, com as nossas conveniências, e agrupamos um monte de versículos da palavra de Deus como caixinhas da promessa, que só tem versículos de bênção. Está ótimo, né? Esse apanhado de versículos que eu preciso, é tudo que eu faço, é tudo que eu penso, é tudo que eu acho. Mas quando a palavra me confronta, parece que a gente quer ler rápido, passar por cima da assim, porque confronta, porque mexe, porque atrapalha os nossos interesses. Pastor, atrapalha os nossos interesses, porque a palavra, ela transforma, e às vezes nós não queremos a transformação, então ela atrapalha os nossos interesses, nós não queremos que ela nos mude. Por isso nós devemos nos ater à palavra, nós devemos nos negar a nós mesmos. Só tem um jeito de servir a Deus, é negando-se a si mesmo. Aleluia, Deus santo e querido. Quantas vezes eu estava comentando, tem um ditado no mundo que não pode ser nosso, que ladrão bom é ladrão morto. Ladrão bom é ladrão convertido, salvo, transformado. Por que nós falamos isso? Porque existe uma luta no nosso coração. Nós queremos a nossa justiça, nós queremos a nossa razão. Nós esquecemos que Deus transforma. E quem foi Paulo? Um homem que matava, um homem que permitia e dava-se permissão para que se matasse cristãos. Tanto é que quando Ananias recebeu a visão de Deus, parecia que ele disse para Deus assim: ó Deus, o senhor está enganado, o senhor sabe quem é Paulo? Ó Deus, Paulo é terrível, Paulo é
bandido, é matador, ele acabou, está acabando com os nossos irmãos, o Senhor quer que eu vá lá? Ó Senhor, repensa aí. Mais ou menos assim, né? Tem certeza, Deus? Ananias, vai lá, porque é vaso escolhido meu. Foi eu que escolhi, não bate boca comigo, rapaz. Eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes nós também nos vemos nessa situação. Ah não, amar. Cordialmente uns aos outros. Não, assim não. Fraternalmente, não, assim já é demais. Não, Deus, assim não. Preferindo ele do que eu. Não, dando mais honra para ele do que a mim mesmo. Não, é desse jeito. Não, você não quer não. Desse jeito não dá. E é assim que nós fazemos, irmãos. Nós não queremos se render à palavra de Deus, porque ela confronta os nossos interesses, os nossos ideais. Mas bem-aventurado é aquele que fala assim: ó Senhor, eu não quero, mas eu me rendo à tua vontade. Não é o meu desejo, mas eu faço agora, Senhor Deus, a tua vontade. Eu nego-me a mim mesma, minha vontade não é boa, eu não quero fazer isso, mas eu vou negar a mim mesmo para poder cumprir a tua vontade. Aleluia, Deus. Só assim é que podemos ser servos genuínos de Deus. Não tem outra forma, porque enquanto estamos fazendo a nossa vontade, nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus. Percebem? Quando eu faço a minha vontade, eu estou deixando de fazer a vontade de Deus. E aí Deus não pode fazer o quê? Operar em minha vida. Percebem a necessidade? Para finalizarmos, livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Meu maior sonho, irmãos, é ter uma igreja unificada, que todos pensam igual, todos se amam, todos têm tudo em comum. É o meu sonho, e eu acredito que seja o sonho de Deus também, para nossas vidas. Eu vou ler com vocês aqui. Se alguém diz: eu amo a Deus, e odeio o seu irmão, é a Bíblia, tá, irmãos? Não sou eu que estou dizendo. Ele é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual ouviu, como poderá amar a Deus a quem não viu? Percebe? Deus está dizendo assim: você não consegue amar nem quem você vê. Como é que você pode amar a mim que sou invisível, que ainda não me revelei a você? Como? Nós amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão. Isso não pode, irmãos. Não tem duas medidas. Não é dois pesos, duas medidas. Não pode ser assim. Nós temos que ser realmente verdadeiros com Deus. Fala: Deus, eu ainda não consigo amar o Senhor, não. Mas por quê? Porque eu não amo meu irmão, Senhor. E se eu não amo o meu irmão, significa que eu não amo o Senhor. Porque a tua palavra ensina que eu primeiro tenho que amar o meu irmão, a qual eu vejo, para depois amar ao Senhor, a qual ainda não vi. Segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor? Eu quero. Então segue a paz com todos e se santifica, porque senão, sem chance, não verá o Senhor, nem eu, nem ninguém. Nós temos que seguir a paz com o nosso irmão, e a santificação, porque sem a qual, sem chance, não tem negociação, não verá o Senhor. Quem quer ver o Senhor? Amém. Então vamos perdoar de verdade, amar de verdade, ser unidos de verdade. Irmãos, peça um coração perdoador para Deus. Às vezes nós não temos mesmo, não temos, ele não está aqui ainda, não está aqui batendo aqui dentro ainda.
Aqui às vezes está batendo um coração de pedra. Deus precisa transformar um coração de carne, não é? Está lá batendo, mas é de pedra, não é de carne. E Deus precisa dar para nós um coração de carne, que perdoe, que ame, sabe, que reconsidere, para que nós possamos ser unidos. E aí o mundo vai olhar para mim, vai olhar para você e falar assim: eu quero ser igual a eles. Eu quero ser. Irmãos, tem uma forma de pregar o Evangelho. Qual é, pastor? Pegar no microfone, uma caixa de som bem potente, sair pelas ruas de São Paulo? Não. Como, pastor? Sem palavras. Se nos amarmos uns aos outros, reconhecerão em nós que nós somos discípulos de Cristo. E isso despertará nas pessoas o desejo de querer também ser igual a nós. Aleluia. Mas enquanto eu não amo, as pessoas não desejam ser igual a mim. Enquanto eu não olho para você e te considero maior do que eu, as pessoas não querem ser igual a mim, porque eu sou igual a eles, então não há diferença. Por que eles vão querer o igual? Eles querem o diferente, e o diferente só vai ser quando eles verem em mim, não a mim, mas a Cristo. E pela contramão da vida, né? Ó, fez o mal para você, se vinga. Não, perdoa. É o contramão. Ó, te fez o mal, eu faço bem. É a contramão. Aí as pessoas vão dizer: nossa, ele é diferente. Você viu, rapaz? A pessoa fez o mal para ele, ele fez o bem. Ó, a pessoa fez aquilo lá, eu jamais perdoaria, ele perdoou. Rapaz, ele tem paz, ele tem tranquilidade, ele tem fé. Eu quero ser igual. Aleluia. Percebe? E às vezes nós queremos pregar o Evangelho. E uma vez eu ouvi uma pessoa, a pessoa estava pregando, e a pessoa disse assim: cala a boca. E eu fiquei assim, né? Para de falar. Tudo que você está falando é da Bíblia, mas você não vive. Você não tem exemplo de vida. Cala a boca. E eu fiz assim. Falei: meu Deus. Você já pensou, irmãos? Você querer pregar o Evangelho e alguém falar para você: para, porque as suas obras gritam mais alto do que a sua voz? Meu Deus. A Bíblia diz para nós sermos irrepreensíveis. É nesse sentido, é no amor, no perdão, na comunhão. Não é que nós não somos perfeitos, mas eles vão ver que mesmo em seres imperfeitos, como somos, nós somos diferentes, porque nós estamos lutando contra a nossa natureza caída. Nós não aceitamos a nossa natureza caída, nós não aceitamos vivermos uma vida sem Deus, não aceitamos viver uma vida, sabe, comum. E aí eles vão olhar para nós e falar assim: olha, apesar de essa pessoa ser um pecador, ele é um pecador diferente, é um pecador que quer acertar, é um pecador que quer amar, é um pecador que quer o bem, é um pecador que quer buscar a face de Deus. E aí as pessoas vão querer também ser igual a nós. Os irmãos podem se pôr de pé, em nome de Jesus. E versículo 21 para finalizarmos. Eu leio aqui, se quiser colocar, se ainda estiver aí, tudo bem. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Esta é a mensagem. Eu sei que não é uma mensagem de muito glórias, mas é uma mensagem para chocar mesmo, para balançar, estremecer as estruturas e trazer a gente para a realidade cristã, para a gente viver uma vida agradável diante de Deus. Eu quero desejar a você, não é, que você tenha um ótimo começo de semana, que a sua semana seja abençoada, que Deus prospere você em todos os sentidos, que nós possamos viver esse amor. Eu vou para casa pensando no que eu tenho que melhorar para poder amar mais você, e você vai também pensando como é que você pode melhorar para me amar mais também, e assim nós vamos conseguir agradar ao nosso Deus. Amém? Eu quero perguntar: há alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitá-lo?